cortar. Quando viu o motivo que você cortou, ninguém mais falou nada. Conta das podas das árvores que você fez lá. Bom, ali no hospital regional, no hospital regional, né, ainda existem, né, são pavilhões, né, e entre um e outro tinha um canteiro, né, e não era um canteiro com árvores grandes, inclusive, não era nem frutíferas, né, e aquelas árvores, elas deixavam uma umidade muito grande dentro dos quartos. E aí o que a gente fez? Foi tirar as árvores, né, e plantar um gramado com flores, plantas com flores baixas, né, rasteiras, e isso deu uma ventilação maior para os quartos. Acabou com os mofos? Acabou com os mofos, com a umidade, né? E você fala, mas sempre teve umidade aqui, mas nunca notaram que a umidade era em consequência das árvores que eram fechadas, né? E chovia e aquela coisa nunca não secava. Então, do lado dos quartos ali, as janelas que são baixas, né? Sempre tinha aquela inconveniência de umidade. E outra coisa, quando você chegou ali, eu lembro bem, quando você chegou, nem o pessoal que trabalhava no hospital tinha direção. Você chegou lá e sinalizou. É igual você pegou uma cidade sem sinalização nenhuma, você chegou lá e apontava lá e fez uma sinalização dentro do hospital inacreditável. Sim, você lembra disso? Lembro. Foi uma das primeiras coisas que eu notei, porque o hospital era grande, né? São vários pavilhões ali de internação, centro cirúrgico, tudo, e não tinha sinalização nenhuma, sinalização interna. Naquela época, ninguém imaginava, acho que, colocar sinalização dentro de hospitais aqui no estado, né? E aí eu vi a necessidade, e era evidente, né? E aí nós sinalizamos, cada porta tinha um número, né, do quarto, eram sinalizadas as várias especialidades, né, as divisões de clínica, cirúrgica, obstétrica, né, tudo ficou bem dividido e sinalizado, né, centro cirúrgico, tudo. Infelizmente, eu acho que é isso que eu não concordo com a política, né? Quando uma administração faz um bom trabalho e deixa um legado assim organizado, a próxima gestão que vem, às vezes com certeza é partido de oposição, vem e desmancha tudo. Então tudo aquilo que a gente fez, né, na gestão seguinte, que foi a gestão do Melk, aí, em menos de 2 meses eles destruíram tudo, tiraram as sinalizações, ficou um negócio muito, assim, voltou o que era, né? Voltou o que era. Então, isso que eu não concordo, acho que os políticos deviam ter um senso de responsabilidade, e quando a coisa bem feita, dá certa, dê continuidade naquilo, né? Verdade. Porque não, é em proveito da população e não deles próprios, né? Então, só para mostrar, não concordo com isso, vai lá e destrói aquilo que foi bem feito. É verdade. Então, é uma inconsequência as pessoas, os políticos que pensam dessa forma. Agora, conta aí da toalha branca que você pôs na porta do hospital que ninguém entendeu. Aí você vai explicar. Na época, Julinho, a gente, quando eu cheguei, né, não tinha nem recepção. Eram madeirites, né, que tinha recepção. E os balcões tudo de madeirite, tinha uma porta de madeira caindo, né? E o que acontecia? Ali não tinha controle nenhum. Entrava quem queria. De mamana caducando, de periquita papagaio. Vinha o pessoal dos sítios, das fazendas, né? Dos bairros. Dos bairros, porque na época não tinha tanto asfalto como tem hoje, né? Então o pessoal vinha com lama no pé, e eu lembro que naquela época ainda tinha os famosos limpa-pé a entrar no hospital, né? Aqueles que eram ferrinhos, você entrasse, limpava o asfalto, rapava tudo, né? E o pessoal que vinha, principalmente de fazendas, né? Vinha direto de currais, né? Com fezes de gado grudado na bota, tudo, e entrava. E aí eu comecei a observar aquilo lá.
Você vai, eu falei, meu Deus do céu, mas o pessoal não dá conta de limpar isso, né? Aí a gente primeiro começou a educar, eu coloquei o pessoal na porta do carro, lá, por favor, limpa o pé, né? Mas não tinha, às vezes vinham pessoas nervosas, metiam o pé na porta, daquela porta madeirite lá, entrava. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, e primeiro eu dei um jeito na recepção, né? Fizemos balcão de alvenaria, uma porta mais resistente, a pessoa tinha que se identificar para entrar, e aí eu coloquei, e o pessoal continuava ainda, né? Aí eu coloquei essa toalha branca assim, No chão. porque era para entrar para o hospital tinha que pisar nela. Eu lembro. E aí quando a pessoa passava, o funcionário falou, por favor, limpa o pé, né? E eles falavam, não vou precisar. Eu falei, dá uma olhada no que o senhor deixou ali atrás. Isso que o senhor deixou ali em cima da toalha, o senhor está levando para dentro do hospital. Para a própria família dele que está doente. E que a gente tem que cuidar do teu familiar aqui dentro. Agora, a gente tem um cuidado com ele. Agora o senhor traz toda essa sujeira para dentro do hospital. Bactéria, vi tudo ali. Então, isso foi assim uma forma de educação. Nós fizemos, eu e o meu assistente, fizemos várias palestras nas igrejas, né? Que bacana, essa eu não sabia. Sim, foi Parabéns. feito, eu fiz isso. Na época, várias igrejas católicas e como que fala? Evangélicas, né? Várias igrejas nós fizemos. Nós fizemos, assim, umas 10, 15 igrejas, nós fomos fazer palestra. E o padre e os pastores davam a palavra para a gente falar sobre a saúde, o atendimento do hospital, como as pessoas deveriam se portar, entendeu? Então a gente fez uma forma assim de educação externa também. Conscientização e prevenção. Conscientização, exatamente. Isso mesmo. Agora, Bandeira, vamos aí. Essa terceirização que estão mexendo aí, como que você, aos seus olhos aí, que é de dentro mesmo, você fala com propriedade disso mesmo. Você acha que vai dar certo ou não dá certo esse tipo de coisa? Olha, primeiramente, eu gostaria de dar parabéns para o prefeito, para o Fleury, que teve essa iniciativa, né, e essa coragem, porque é muito difícil, a resistência, a oposição é muito grande. E eu tenho certeza que o Fleury fez isso na intenção de realmente melhorar a saúde, né, o atendimento para a população. E tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. Agora tem que ter o comprometimento tanto do lado da terceirizada quanto da prefeitura, principalmente na questão de zelo, né, seriedade, né, e também um controle muito rígido na aplicação dos recursos que está sendo destinado para essa finalidade, né. E eu volto a dizer que é uma situação um pouco diferente daquela que quando a ProSaúde assumiu. Hoje você pode falar, pelo que eu ouço, não li detalhes do contrato, eu só sei o que foi ventilado na mídia, né? Que hoje realmente parece ser uma terceirização, não do hospital, mas uma terceirização da Secretaria de Saúde. Isso que eu acho que como a pessoa de fora está vendo isso, né? E na época eu tenho que deixar bem frisado que na época não foi uma terceirização, foi um contrato de gestão apenas da unidade do hospital regional. E nessas terceirizadas, o funcionário trabalha mais, o médico trabalha mais, por isso que tem tanta resistência, Bandeira? Ou trabalha menos? Aí vai muito que a iniciativa privada é muito diferente da pública, né? Então, a pública, né, o setor público, os funcionários, eles acham, né, que como é público, aquilo é de qualquer um pode mandar, né? Quando não é assim. E na iniciativa privada tem
realmente uma direção, tem um dono, ó, ou você faz isso, ou então você não serve para a organização, né? Agora, o setor público tem essa desvantagem, que não tem quem manda, entendeu? Ó, você tem que fazer isso, não tem uma organização, uma hierarquia a ser obedecida. Não é que não tem, existe, mas ninguém obedece, né? Porque o negócio é público. Aí então, isso aqui é meu, eu vou fazer o que eu quero. Então, eu acho que esse é o pensamento do público, entendeu? Que é o diferencial de uma iniciativa privada. O Daniel, que é seu amigo e meu amigo mesmo, o Daniel lá, aquele Daniel que fica lá no hotel, não vou falar o sobrenome dele, não vou falar, o Daniel Checone estava achando graça ontem, porque o médico reclamou com ele, mas onde já se viu, tem que bater ponto, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí o Daniel achava que sempre batia ponto, né? Falou, mas tem que bater ponto mesmo. E os dois quase se pegou por conta desse negócio, bater e não bater ponto. O médico achou um absurdo bater ponto. Uma das diferenças é essa, né? A pessoa não tem aquela, no público, aquela obrigatoriedade de fazer o que deve ser feito, de obedecer coisas anteriores. Não estou dizendo que todos os funcionários são assim, tá? Tem muitos funcionários excelentes na rede pública. Tem funcionário até hoje que bate continência para você, porque gostou do seu trabalho. Sim, na época nós fizemos uma seleção e os que ficaram dos funcionários públicos, nossa, eles respeitavam a gente, orientavam, aprenderam muito com a gente, agradecia, falavam, nossa, agora sim a gente tem um comando, tem uma orientação. Eu trouxe vários cursos na época, né? Eu trazia as palestras, trazia médicos de fora também para dar palestra, enfermeiras, né? Então foi uma época muito boa e de muita evolução no hospital regional. Naquela época, inclusive, que foi interrompido, né, pela gestão do Melk, mas a gente já tinha acertado com o seu Heitor, caso ele continuasse à frente da prefeitura, nós iríamos assumir os postinhos de saúde na época, né, com uma extensão do contrato do regional. Na época, eu acho que, se não me engano, havia 6 postos de saúde. E nós identificamos, eu e o meu assistente fizemos um estudo mostrando que se a gente desse um atendimento melhor nos postos de saúde, acabaria mais ainda com as filas no hospital regional. Porque a pessoa já era atendida ali, porque muita gente vinha para o pronto-socorro, que não era atendido nos postos de saúde, nos bairros, né? Então a gente tinha esse planejamento também na época, de assumir os postos de saúde no mesmo formato do hospital regional. E você só para você ver da sua gestão para cá, o tanto que o trem desgringolou, até hoje não é informatizado, nem o hospital e nem os postinhos. Não tem um sincronismo de informação e postinho, e nem dentro do hospital é informatizado. Olha, na época, né, nós detectamos, tanto é que a gente trouxe um sistema que a ProSaúde usava, de faturamento, né? Mas na época, uma das questões, o hospital regional perdia muito recurso no fechamento da conta da IH, que não era feito de acordo, né, e não era anotado tudo que era consumido pelo paciente naquela IH, que é a conta do paciente, né? Então, nós tivemos, inclusive, um aumento do faturamento do hospital regional por conta disso. E aí, eu não sei depois que virou, né? Porque assumiu outra administração, aí veio outra. Eu lembro que na gestão do Zé Rover, né? Pelo intermédio do seu Heitor, eles me procuraram novamente para assumir o hospital regional, né? E aí eu fiz uma proposta, mas parece que tinha forças ocultas que não deixaram. Essas forças tem mesmo, mas dos médicos todo mundo. Ô Bandeira, eu vou fazer um abaixo assinado, que se não der certo, Casa Chavante, que chama, como é que é? A Santa Casa de Chavante? Se não der certo a Santa Casa de Chavante, eu vou fazer um abaixo assinado, você assumir ali, que em 2 meses você conserta médico. Não, mas eu creio que esse pessoal também. Eu tô falando a verdade, Bandeira. Eu faço um trem, uma revolução. Porque em 2 meses você conserta. Que outra coisa,
Aquilo que eu falei do Tabalipa, o Tabalipa outro dia te viu e falou, não, eu conheço o Bandeira, eu era o segurança dele. Tinha que andar de segurança, por causa de funcionário, por causa de médico, por causa de os vereadores que não queria, porque... Não, eu tive realmente, Júlio, assim, um embate muito grande, principalmente com vereadores, né? Que eu cheguei a tirar vereadores de dentro do hospital com segurança do hospital. Isso eu falo, verdade, foi verdade. Né? E os médicos também, porque tinha muita facilidade dentro do hospital que os médicos aproveitavam. E a gente foi fechando a torneirinha aqui, a torneirinha ali e tal, e eles foram ficando bravos, né? Não posso citar nomes aqui, mas foi uma fase assim... Então aí até hoje. É muito, vamos dizer, hoje eu olho assim, para trás, aí no passado, olho essa gestão do Hospital Regional, que foi assim... Ao mesmo tempo, eu olho e dou risada de algumas situações, né? Hoje, né? Mas na época, às vezes, a gente ficava preocupado, mas hoje a gente olha e fala, dá risada, porque eram tão ridículas, né? Isso mesmo. Que, eu falo, gente, como é que podia existir uma situação dessa? Né? Um faroeste deles. Isso. Ô, Bandeira, te agradecer muito. Vou falar de público aqui para todo mundo escutar, viu, seu Moacir? Tenho orgulho da nossa amizade, hein? Você vê que o cuidado que eu tenho com você, que você parece meu filho. Né? Não, ele parece irmão. Vai. Também não estou tão velho assim, não, Bandeira? Você é mais novo que eu filho mais velho. Eu tenho uma consideração, um carinho, um respeito por você, pela sua história muito grande, você não tem noção. Então, para mim é uma honra te receber aqui e ouvir o que você falou. Dá um alento aí pro povo, porque a gente só pega essas informações aí de não, gente mas como eu falo, não sei se ficou claro, né? Eu sou favorável, sim, a esse tipo de parceria. E se não der certo, você também é favorável de você voltar lá e consertar com abaixo-assinado meu, do Julinho, do Corujão, do Roberto da Planalto. Todo mundo que conheceu o seu trabalho... por isso que você está aqui de novo. Os médicos que aprovaram seu trabalho te trouxeram de novo. Aqueles que coisas estão aí, estão por aí. Não, mas eu acho que esse pessoal também são profissionais capacitados, né? A gente tem assim uma longa história, né, de trabalhos realizados em vários hospitais do Brasil. Graças a Deus, todos os hospitais que eu passei, eu consegui fazer ótimos trabalhos. Mas um dos melhores que eu destaco realmente foi o Hospital Regional. E o seu currículo também é viajado, formado nos Estados Unidos, tem várias formações. Agora também acabou de concluir um curso, agora você sempre estudando. Sim. Que curso que você acabou de concluir para nós fecharmos a entrevista? Eu fiz, assim, antes de falar desse curso, né, o meu currículo, né, assim, acadêmico é bastante extenso mesmo. Eu sou formado eu sou bacharel em administração, depois eu tenho um mestrado, né, em administração financeira pela Faculdade dos Estados Unidos, George Washington, e depois ainda tenho um mestrado em controladoria pela Fundação Armando Penteado, lá de São Paulo, né? E então eu cuidei muito assim a parte acadêmica, porque faz parte, porque na hora da gente colocar em prática o conhecimento, se você não tiver o conhecimento acadêmico, fica difícil, né? Então aí muitas das questões, inclusive na época, né? Por que tem tantos profissionais aqui que pode assumir a administração do regional? Por que teve que trazer uma pessoa de fora, não sei o quê? Mas é aí que está a diferença, né? A experiência que a gente tem. Eu tenho no meu currículo de gestão de hospital, de gestão com o hospital, como realmente gestor e diretor, né, em todos os hospitais que eu assumi como diretor ou superintendente ou diretor geral, né? Assim, eu tenho acho que em torno de 20 hospitais. Parabéns, né? Parabéns. Então, eu tenho assim um certo conhecimento, boa experiência, né? E ainda acabei de fazer agora, comecei no final do ano, eu fiz que eu já fazia isso pela ProSaúde, pela São Camilo, né? Os diagnósticos, quando a gente vai no hospital, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico para ver a situação e oferecer um plano de ação, o que tem que ser feito, né?
E aí eu fiz agora o curso da ONA, né? No curso da ONA eu estou graduado para ser um avaliador da ONA também hoje, né? Que é a Organização Nacional de Avaliação de Hospitais. E Parabéns. fui aprovado aí com 9,75%. Depois você paga o jantar e o chopp. Então, assim, esse curso ele vem assim acrescentar, porque o conhecimento eu tinha, né? E aí eu posso, inclusive, estou pensando, inclusive, ser realmente um avaliador dessa organização. E essa organização, ela trata muito a avaliação deles, né, voltada muito para a qualidade da assistência que é dada ao paciente. Que beleza. Né? E isso é o que precisa, né? Que é o que eu sempre falo, né, que o objeto central da nossa preocupação, o nosso objetivo principal é o paciente, né? E você tem que, quando o paciente entra no seu hospital, ele tem que ser bem tratado, cuidado e curado. Né? Então, esse é o principal. O que está em volta disso é que para dar o suporte, para dar esse atendimento ao paciente. Correto. Então, você tem que, aquilo que eu estava falando, porque por isso que o hospital é uma empresa muito complexa, ela é formada por várias empresinhas, vamos dizer, várias atividades, né, que você pode fazer uma terceirização, alguma coisa assim. Mas eu agradeço novamente aí pela oportunidade de estar contribuindo. Não, mas antes disso, aí. você tem que dar essa caixinha de som e essa linguiça e a coisa para alguém. Não, antes disso, deixa eu mandar um abraço para o meu Então vou fazer o amigo, seguinte, amanhã agendar, a questão já está em cima da hora, mas fala aí. 2 amigos, né, sempre, o Alexandre Lima.